Chega mais que hoje a história tá gostosa que só, como dizem lá no Nordeste, mas a história não tem nada a ver com o Nordeste, não. É de uma paulista que se formou dentista pela USP, fez especialização, mestrado em ortodontia e acabou indo parar na faxina nos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? Já imaginou? Sair daquela rotina de consultório, paciente, aparelho nos dentes para aspirador, espanador, balde, universos completamente diferentes e ela não se arrepende não, viu? Pelo contrário, daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou colocar fotinhas dela lá no nosso Instagram, @História de Imigrante, segue a gente lá. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Patrícia. Essa história começa lá atrás, em 2012. Nessa época, a Paty tinha se separado do marido e estava naquela correria de trabalhar e cuidar da filha sozinha. Em 2012, a menina era um bebê. Então a rotina da Paty era assim. Ela acordava muito cedo, deixava a filha na creche por volta de 7 da manhã, chegava no consultório para começar a atender os pacientes antes do expediente começar e seguia assim até 7h30, 8 horas da noite, porque ela também atendia os clientes depois do expediente. O consultório que a Paty trabalhava era dela mesma, mas ela tinha que fazer longas horas de trabalho para conseguir fazer uma grana que dava ali para as duas viverem ok. Ela estava passando um perrengue de dinheiro, não, mas era aquela coisa, trabalhava muito para conseguir ter uma vida razoável. Bom, nessa época, a Paty gostava muito de ir numa balada em São Paulo que chama Autobahn. Galera de São Paulo, vocês já ouviram falar dela? Eu fiquei super curiosa, olha só que legal, a Paty me falou que é um lugar super gostoso, que parece uma festa na casa de amigo, assim, todo mundo na faixa de 40 anos, e toca música dos anos 80. Quando eu for para São Paulo, certeza que eu vou lá conhecer. Mas enfim, a Paty tinha vários amigos lá e sempre que dava ia para essa baladinha. Tava meio que na moda entre essa galera usar um aplicativo que chamava Soundtrack. Eu não conhecia esse app, mas ela disse que é um app que parece um Instagram, mas é de música. Então a Paty compartilhava as músicas que ela gostava lá. E a galera curtia, comentava. Numa dessas, ela percebeu que tinha um cara que sempre curtia os posts dela. Quer dizer, ele curtia o mesmo tipo de som que ela. Até que um dia ele começou a deixar comentários. Eu não sei quais eram especificamente as músicas, mas eu fiquei pensando aqui em R.E.M., em Scorpions, em Duran Duran, David Bowie. Quem mais aí é fã dessas bandas? Bom, aí os comentários desse cara evoluíram para conversas, eles passaram a se falar pelo direct, depois o WhatsApp. Aí a gente já sabe o que vai rolar aqui, né? Pois quem era esse cara? Esse cara chama Craig. O Craig era um caminhoneiro ali por volta dos 40, 50 anos que vivia numa cidadezinha bem pequena em Iowa, no centro-oeste dos Estados Unidos. Então aqui a gente percebe que são universos completamente distintos, né? A Paty super urbana e acostumada com o ritmo de uma cidade grande e o Craig do interior dos Estados Unidos. Mas a conversa entre eles foi fluindo. Eles passaram a se falar todos os dias por voz, mais pra frente por vídeo. O tempinho entre uma consulta e outra, entre uma coisinha e outra, e tava eles lá, de papo. O lance entre eles ficou tão intenso que a Paty se sentia comprometida. Ela sentia mesmo que estava num namoro à distância, a ponto de ir pra balada lá dos anos 80 e não se interessar por ninguém. E também nem dava moral para quem olhava para ela. O grupo dela de amigos achava que aquilo era muito estranho. Uma mulher de, 40 e tantos anos ficar de namoro pela internet com um cara de outro país, era isso que a galera comentava. O lance da Paty com o Craig foi rolando assim à distância. Os dias foram passando, as semanas, os meses, os anos, e eles sempre se falando. Foi assim, por 3 anos e meio, quando ele perguntou pra ela o que ela achava dele ir pro Brasil. Bonitinho, né? Ele perguntar sim pra ela, eu achei meigo. A Paty tirou uma semana de férias pra curtir a visita do Craig no Brasil e, claro, levou o gringo pra baladinha dos anos 80 em São Paulo. Depois daí, a Paty foi para os Estados Unidos passar o Thanksgiving com ele e o relacionamento deles ficou nessa aí de ir pra lá e pra cá. Até que eles viram que não fazia sentido e resolveram ficar juntos. Mas aí é que tá. Ficar junto onde? Isso era 2017.
O Brasil estava numa crise terrível. O Craig até se ofereceu. Eu vou pra aí morar com você e arrumo um trabalho de caminhoneiro. Ele ia mesmo mudar para ficar com ela, mas a Patty sabia que isso não ia dar certo. Tipo, não tinha trabalho nem para brasileiro. Ia ter trabalho para americano, que nem sabia falar português. Então, para eles ficarem juntos, a Patty resolveu se mudar para os Estados Unidos. Na época, eu pensei, eu sei que eu tenho tudo a perder, eu sabia que eu não tinha como ser dentista nos Estados Unidos, tipo, não existe um revalida, eu ia ter que fazer outra faculdade, especializar de novo em ortodontia, isso eu não ia fazer. Eu fui muito com o coração aberto, de recomeçar mesmo, sem pensar muito em como as coisas iam acontecer. A Patty vendeu todos os equipamentos odontológicos da clínica, vendeu todos os móveis da casa dela, alugou o apartamento, juntou a filha no colo e partiu a Iowa, sem plano B. A Patty e o Craig se casaram e quando saiu a documentação dela, ela foi procurar emprego. A Patty conseguiu uma vaga de assistente de dentista numa clínica bem grande. Ela estava super feliz que ia voltar a trabalhar. Já tinha 1 ano e meio que ela estava sem serviço porque quando não tem os documentos todos certos nos Estados Unidos, o imigrante não pode trabalhar, mesmo que seja cônjuge de cidadão. Na prática, eu sei que quase todo mundo trabalha, mas a Patty quis fazer lá as coisas todas certinhas. Então ela estava animada, não ia voltar a ser dentista, mas conseguiu um trabalho no mesmo ramo dela. E isso era o que importava. A Patty é muito social, é dessas que gosta de fazer amizade por onde passa, no trabalho, na academia, no salão de beleza, na padaria da esquina. Tem gente que é assim, né? Eu acho super bacana. Eu acho que eu queria ser desse jeito. Mas quem conhece os Estados Unidos sabe que lá as coisas não são assim. Fazer amizade é um negócio difícil. Até para a Patty foi complicado. Ela não conseguiu fazer nem amizade com o pessoal do trabalho. É que era assim, as meninas assistentes tinham ali por volta de 20 e poucos anos. Então os assuntos meio que não batiam. E no grupo dos dentistas, bom, na prática ela não era dentista. Então também não era bem-vinda nesse grupo. A presença dela ali era sobrando mesmo. E, gente, ambiente de trabalho é uma coisa muito importante, né? Porque são tantas as horas que a gente passa ali trabalhando, se o ambiente não for acolhedor, amigável, acaba o prazer de trabalhar. E aí vira aquele sacrifício de segunda-feira, tenho que trabalhar. Quando chegou a pandemia, a clínica que ela trabalhava foi obrigada a entrar ali em lockdown. Nessa pausa aí, a Patty começou a pensar em arrumar outro trabalho. Ela falou assim: eu não quero mais voltar pra clínica. Eu sou um peixe fora d'água naquele lugar. Foi aí que ela falou pro marido: eu vou fazer faxina. Como assim, fazer faxina? A Patty nunca tinha limpado uma casa nos Estados Unidos. Porque assim, a limpeza não é igual no Brasil. A abordagem não é igual, os produtos são completamente diferentes do Brasil. E também, ela só limpava a própria casa e não a casa dos outros. Então, como assim, fazer faxina? Eu vou contar agora a trajetória dela nesse ramo de limpeza e acho que vale chamar a atenção de quem trabalha com isso nos Estados Unidos, porque tem umas sacadas muito legais. Na real, quem trabalha no Brasil também. Para começar, a Patty não sabia limpar uma casa americana de forma profissional. O que ela fez? Ela foi atrás de grupos de limpeza no Facebook de americanas, de empresas americanas. Ela falou assim: se eu quero aprender como esse business funciona, eu tenho que aprender com as empresas daqui, como elas fazem, qual que é o modus operandi. Desses grupos, ela aprendeu coisas bem práticas da limpeza do dia a dia, mas o principal foi o atendimento ao cliente. Eu vou dar uns exemplos aqui. Ela aprendeu o que fazer quando o cliente atrasa o pagamento. É rude cobrar? Como cobrar? Qual o prazo que um cliente deve pagar a funcionário? Aí a Patty viu que tinha que mandar invoices de cobrança que eles pagavam na hora. Invoice, gente, é tipo um recibo no Brasil. A Patty aprendeu que a limpeza de geladeira é extra, que a limpeza de forno é extra, que a limpeza de vidro é extra. E organizar também tem que pagar por fora. Enfim, eu costumo falar que esse processo para abrir um negócio, a gente tem que saber como é que a roda gira, para girar de acordo com o mercado. Eu já conversei com uma americana que cobra extra para limpar o box do banheiro. Isso mesmo, o box do banheiro não estava incluso na limpeza regular. Louco isso, né? Mas é o jeito que a roda gira em alguns lugares.
Aí a Paty sabia muita coisa teórica, mas na prática é outro universo. Ela entrou num app de contratação de serviços pela internet e foi ali que ela começou a conseguir os clientes e depois foi um indicando para o outro. Aí tem outra coisa aqui que ela me contou que eu achei super interessante, escuta só. Toda vez que ela conseguia um cliente, a Paty ia até a casa desse cliente para fazer um orçamento, para dar o preço. Muitas vezes essa pessoa achava caro e não contratava ou colocava uma outra desculpa qualquer. E em vez dela baixar o preço, o valor da limpeza, ela tinha uma carta na manga. A Paty aprendeu a adicionar valor ao serviço. Na hora de falar com o cliente, ela falava que era dentista no Brasil e explicava a metodologia de trabalho dela. Que metodologia é essa? Ela dizia que tem panos de limpeza coloridos e cada cor é para uma área. Então, por exemplo, o verde é a cor que ela usa para limpar vaso sanitário. E ela dizia que não tinha qualquer risco do pano verde ir parar na cozinha, por exemplo. Não tinha contaminação cruzada. E se tem uma coisa que americano morre de medo, é de contaminação. Não é muito bacana essa técnica? Eu gostei. Porque o que acontece? Por trás de uma técnica sempre tem uma teoria muito grande. Então a Paty, ela entendeu o pensamento do americano, ela entendeu o medo do americano em relação à contaminação e ela criou uma solução. Ela utilizou essa solução para convencer o cliente de que o trabalho dela não tinha preço e tinha valor. Eu adoro essas sacadas assim de empreendedoras. E nem precisa ser acidentista para aplicar. Eu achei o máximo porque, de fato, é bom para o cliente, que sabe como a casa dele está sendo limpa, e para a Paty, que conseguiu os clientes aí com essa estratégia. Super fora da caixa. Fica aí a dica para quem trabalha com limpeza. Quando saiu do lockdown, a Paty foi chamada de volta na clínica. Eles estavam até mudando o esquema de trabalho e iam aumentar o atendimento. A Paty me explicou que lá era assim, um monte de cadeira de dentista, uma atrás da outra. E ficava um assistente de dentista em cada uma dessas cadeiras. E o dentista passava rapidinho, sabe? Só para dar uma olhadinha em cada um dos pacientes. Coisa muito rápida. E a pegada da empresa era aumentar a produtividade sem aumentar a quantidade de funcionários. Eles atendiam 140 pacientes por dia. E a ideia era subir para 180. Mas o salário da Paty ia continuar o mesmo. Vocês acham que a Paty quis voltar? Nada. Foi tocar a empresa de faxina dela. Eu queria ser autônoma, fazer meus próprios horários, ter tempo de ficar com a minha filha. Então, não voltei. Enquanto a Paty estava passando por essa transição e ainda montando uma vida nos Estados Unidos, a vida dela sofreu um baque. O marido. O marido da Paty ficou doente. É assim, ele tinha diabetes, mas não cuidava, e aí ele começou a ter uma série de consequências de quem tem diabetes descontrolada. Para começar, a perna do Craig inflamou. Ele chegou do trabalho um dia com dores na perna. No dia seguinte, foi trabalhar e voltou mais cedo com dor. No terceiro dia, ele não foi trabalhar, foi para o hospital e descobriu uma inflamação muito grande. Teve que operar. Daí em diante, a situação dele desandou. Depois de se recuperar da cirurgia, eles, a Paty, a filha e o Craig, eles estavam brincando na neve, fazendo um boneco, e ele caiu e quebrou o pé. E teve até que colocar pino. Aí, como é que trabalha durante a cirurgia? Durante a recuperação de cirurgia? Como é que dirige com pino no pé? Não tem como. E eles não tinham seguro, daí a Paty é que teve que segurar as finanças da casa. Eles até deram a entrada lá na aposentadoria por validez, mas nunca saiu. A gente pensa que é só no Brasil que essas coisas são devagar? Pelo jeito não. A vida da Paty virou correr para fazer uma limpeza, ir para o hospital, cancelar trabalho, cuidar do marido, reagendar cliente, dar assistência para a filha, lidar com a dor física dele, lidar com a dor emocional dela. Porque cuidar de uma pessoa doente deixa a gente abalado também, sem contar no cansaço. O bom é que os clientes dela foram bem compreensivos e entenderam o que a Paty estava passando. Aí, nessa época, para fazer uma grana extra, a Paty criou uma página no YouTube e começou a mostrar a vida dela lá. O nome do canal é Tem Doutora na Faxina. Foi uma forma de fazer uma grana extra e também de sair um pouco daquela pressão que ela estava sentindo. Ela mostrava como era ser casada com um americano, como eram as diferenças culturais, o dia a dia e artesanato, que pelo que eu entendi é o hobby dela. Aí a Paty foi mostrando essa rotina dela e aproveitava para ganhar um dinheiro extra. Isso aqui, a gente está falando de 2023. Então, quer dizer, quando o marido da Paty ficou doente, eles estavam casados, já tinha 6 anos.
Daí pra frente, gente, a vida da Patty degringolou. O Craig teve que amputar o pé, depois teve um tumor no cérebro e teve que operar, mas veio uma infecção grande e ele não resistiu. Em agosto de 2023, o Craig faleceu e a Patty ficou viúva nos Estados Unidos. Então ela se viu ali sozinha, naquela cidade pequena, rodeada de milharal, com a filha. Nessa altura a menina já tinha mais de 10 anos. O que a Patty ia fazer? Continuar ali, naquele país que não é dela, trabalhando na faxina? Ou voltava para o apartamento dela em São Paulo, voltava para aquela rotina que ela tinha lá atrás quando era dentista? Que delicado, né? A Patty resolveu ficar. E por quê? Por vários fatores e às vezes quem está no Brasil não consegue entender. Eu sei disso porque eu trabalhei com limpeza nos Estados Unidos e muita gente perguntava por quê. Teve uma jornalista que trabalhou comigo que uma vez ela escreveu num post meu: "Eu não nasci para lavar privada de americano." No dia eu até queria dar aquelas respostas tipo: "O que eu ganho aqui numa semana, você não ganha em um mês." Mas aí eu percebi, ela não ia entender isso, ia soar muito arrogante da minha parte, né? E não ia fazer sentido. E esse tipo de comentário acontece com a Patty também. Mas por que a Patty decidiu continuar nos Estados Unidos trabalhando com faxina? Um dos motivos é o esquema de trabalho que ela criou, de limpar 2 casas por dia. Ela trabalha muito menos que no Brasil. Ela gosta bastante dessa autonomia, de poder montar os próprios horários, ter tempo para ficar com a filha, coisa que ela nem sonhava em ter na rotina louca de quando ela tinha consultório odontológico. Nos Estados Unidos, ela não tem risco de ter a casa invadida, de ser assaltada ou de, sei lá, roubarem o carro dela na rua. Ela já até esqueceu o carro dela com a porta aberta, tipo arreganhada mesmo, dormiu assim e no dia seguinte estava lá, do mesmo jeitinho. Então segurança foi um outro motivo dela querer ficar lá. Tem também o fato da filha ter melhores oportunidades lá nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso foi um ponto importante na decisão dela. E outra, a Patty gosta de limpar a casa e nos Estados Unidos não existe o preconceito igual existe no Brasil. O trabalho na limpeza é visto com muita dignidade. Na real, para a maioria dos americanos, se você trabalha, independente do que seja, é digno, é honrado. O que não é muito honrado é a pessoa que não trabalha por lá. Eu vou contar aqui uma outra história, que eu tenho um cunhado que tem uma história um pouco parecida com a da Patty. Ele se formou pela USP também, como dentista. E durante todo o tempo dele de estudo, né, de quando criança, a frase de incentivo da mãe dele para ele era assim: estuda, senão você vai ficar igual seu tio, vai ser montador de móveis. E o meu cunhado se formou, né, pela USP, virou dentista, trabalhou muitos anos como dentista, até quando chegou um período da vida dele e ele cansou. E ele fez o mesmo caminho que a Patty, assim, ele foi para os Estados Unidos e foi recomeçar a vida dele lá, sem muita expectativa do que fazer. E por ironia do destino, ele acabou virando montador de imóveis nos Estados Unidos e não tem a menor vontade de voltar a ser dentista no Brasil. A menor vontade. É isso, a gente cresce com aquela cabeça de que o único caminho possível na vida é estudar, fazer faculdade. Talvez não seja bem assim. Eu super defendo que tem que estudar sim, porque a escola dá uma base na vida e, na minha opinião, o melhor de estudar é que a gente pode escolher. Ter o poder da escolha. E isso, gente, é libertador. A Patty escolheu continuar lá. Eu perguntei pra Patty se a galera da USP, o pessoal que estudou junto com ela, se eles sabiam que ela tinha virado faxineira nos Estados Unidos. E ela me contou que foi assim: quando ela começou o canal no YouTube, ela mandou pra uma amiga dela. E essa amiga divulgou o canal no grupo de WhatsApp de ex-colegas da turminha de odonto. E depois disso, o grupo ficou mudo. Cri, cri. Ninguém comentou mais nada, ninguém perguntou nada, nenhum Patty, tá fazendo o quê? Não, eu acho que acima de tudo, esse episódio é sobre humildade. Eu me identifiquei muito com a história da Patty no começo, quando eu comecei a trabalhar de ajudante na faxina. Às vezes eu pegava um banheiro muito sujo e eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas logo depois eu aprendi que aquela era uma oportunidade de lidar com o meu ego, esse ego de achar que eu mereço coisa melhor. No meu caso, ter sido faxineira foi uma das melhores lições que eu tive na vida. Eu aprendi que ninguém é melhor que o outro porque ocupa um cargo mais nobre ou ganha mais. A faxina me ensinou que o valor está na pessoa, em como ela lida com a vida. Tô terminando essa história aqui de forma toda dengosa, né? Mas a história da Patty é sobre isso. O valor está em como a gente vê a vida, como a gente trata as pessoas, como lida com as escolhas que a gente faz.
A Paty quis continuar sendo faxineira e tá tudo certo, porque ela tá bem assim. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela para quem quiser mais dicas de faxinas. Ah, eu já ia me esquecendo. A Paty virou referência nesse assunto. Foi até palestrar num evento enorme no Brasil sobre a profissionalização das empregadas domésticas e faxineiras. É super bacana, né? Essa é a história da Patrícia. E sim, tem doutora na faxina. Na semana que vem, o episódio tá polêmico. É a história de um brazuca que se apaixonou por uma brasileira que vivia na Europa. Durante o namoro, ele descobriu que ela mandou matar o marido dela, que ficou no Brasil. Mas ele não se importou com isso, não. A história é bastante confusa, mas eu vou juntar as pecinhas e conto pra vocês na quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.